Quem é você para se opor a Deus? Essa é uma reflexão muito pertinente, presente no livro de Atos, e quer saber, continua sendo bem relevante para nós nos nossos dias. Por isso eu quero chamar sua atenção para essa reflexão. Quem é você? Quem somos nós para nos opor a Deus? A nossa tendência humana, talvez mais natural, seja a de olhar para todo e qualquer movimento, todo e qualquer agir que não se enquadra dentro da nossa expectativa, dentro daquilo que nós achamos ser o certo, dentro da forma como nós faríamos algo. E olhar para isso, olhar para esses acontecimentos e achar que ali há algo que não é de Deus, não pode ser certo, porque não se encaixa dentro daquilo que nós gostaríamos, daquilo que nós faríamos. Mas se tem algo que o testemunho da igreja no livro de Atos nos ensina, é que devemos ter muito cuidado, porque senão corremos o risco de nos opor ao agir do próprio Deus, simplesmente porque não concordamos com como as coisas estão sendo feitas, como Deus está agindo, aonde Deus está agindo. Se não tivermos discernimento espiritual, se nós estivermos dispostos de fato a entender, corremos o risco de nos levantar como oposição ao próprio Deus. E eu tenho certeza que isso é algo que nem eu e nem você queremos. Por isso quero convidar você a olharmos para esse texto e extrairmos aqui alguns princípios importantes para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro aqui com você que não se trata sobre aceitar todo e qualquer discurso, todo e qualquer movimento que diga vir em nome de Deus. Não é sobre isso e não pode ser assim. O texto bíblico, em momento algum, nos encoraja ou nos ensina que devemos aceitar qualquer coisa que se chame pelo seu nome. Muito pelo contrário, ele nos adverte para o perigo dos falsos mestres, dos falsos profetas. Jesus diz isso repetidas vezes, que viriam profetas, viriam falsos mestres que anunciariam em seu nome, mas que seriam falsos, que anunciariam coisas diferentes, divergentes daquilo que ele ensinou, e nós deveríamos estar atentos para que não fôssemos enganados por eles. Então não, esse discurso de não nos opormos a Deus não é, de modo algum, um incentivo a aceitarmos qualquer coisa, qualquer movimento que diga vir da parte de Deus. Mas é sim um convite a uma reflexão mais profunda, pausada, atenta, e que não esteja simplesmente pautada no nosso crivo que não esteja pautada no crivo das nossas preferências, das nossas vontades pessoais. Porque, humanamente, a nossa tendência é essa, é a de olhar para tudo que diverge da nossa preferência, do nosso gosto, e falar, isso aqui não pode ser de Deus, porque não foi feito da forma como eu gostaria que tivesse sido feito. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 5, nós passamos por um episódio em que os líderes judeus estavam ali querendo calar os discípulos, querendo matar os discípulos, porque tinham convicção de que aquilo que eles estavam fazendo não vinha de Deus. Até que Gamaliel diz para eles, olha, não façam isso, porque se o que eles estão anunciando, se o que eles estão fazendo não for de Deus, logo vai morrer. Mas se é de Deus, vocês estarão se levantando contra o próprio Deus, estarão lutando contra o próprio Deus. Por isso ele os aconselha e eles deixam então os discípulos seguirem em frente. Aqui, nesse episódio que nós lemos hoje, a nossa leitura de hoje foi o capítulo 11 do livro de Atos, nós temos um outro episódio interessante que promove também, que nos traz novamente para essa reflexão. Pedro retorna a Jerusalém. Depois de todo esse episódio ali com os gentios, na casa de Cornélio, e tudo que eles viveram, e o Espírito Santo que vem sobre os gentios, e toda essa surpresa, esse estranhamento, inclusive, que Pedro passou por ele ali entre os gentios, ele retorna a Jerusalém, e lá ele é duramente questionado, ele é duramente criticado por discípulos judeus, por ele ter entrado na casa de gentios, e ele ter comido com eles. Pedro então começa a contar a história, começa a dizer como tudo aconteceu, como o Senhor tinha mandado uma visão a ele, tinha enviado um anjo a Cornélio, e como tudo aquilo tinha caminhado claramente debaixo da orientação, debaixo da direção clara, perceptível de Deus.
Ele então, a partir do verso 15, ele vai dizer o seguinte: quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio, e então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções, começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e de receber a vida eterna. Aqui eu já vejo alguns elementos interessantes para a gente levar em conta quando nós consideramos algo que nos pareça não vir de Deus, não ser de Deus. Nesse exercício cuidadoso de avaliação, eu acho que aqui temos elementos interessantes, importantes para levarmos, para colocarmos em prática nessa equação. Primeiro, quando Pedro fala que ao analisar aquilo que estava acontecendo, ele se lembrou das palavras do Senhor, ele se lembrou das palavras de Jesus. Por mais que aquilo que estivesse acontecendo ali não fizesse muito sentido para ele, ele sabia e ele percebeu que aquilo, na verdade, estava alinhado aos ensinos de Jesus, estava alinhado ao que Jesus já tinha anunciado. Jesus já havia dito que sim, eles seriam batizados com o Espírito, e quando ele olha para aquilo que acontece, ele não consegue não perceber e não identificar que era aquilo que estava acontecendo naquele momento e que estava se materializando também entre os gentios. Por mais que para ele aquilo ainda fosse um tanto estranho e ele teve dificuldade de ir com eles, inicialmente de entrar na casa, ele só foi porque o Senhor deu a ele uma visão muito clara daquilo que estava acontecendo. Mas ao se lembrar das palavras de Jesus, ele encontra essa convicção de que aquilo estava alinhado ao que Jesus havia ensinado. Esse é um critério importante para levarmos em consideração quando olhamos para algo e queremos discernir se aquilo vem ou não de Deus, se é ou não do Senhor. Está alinhado à palavra de Deus, está alinhado aos ensinos de Cristo. Um movimento só pode vir de Deus, só pode ser do Senhor, se estiver alinhado à palavra, se estiver alinhado aos ensinos de Jesus. O Senhor nunca agirá de forma contrária às suas palavras, nunca agirá de forma contrária aos seus ensinos. Hoje nós temos muitos movimentos completamente ensandecidos que se dizem de Cristo, que se dizem de Deus, mas claramente pregam princípios, valores, ações que são completamente contrários à palavra de Deus. Nesses casos, não é preciso ter dúvida e podemos sim afirmar que não são de Deus, que não vêm de Deus, porque contrariam os ensinos, contrariam os princípios da palavra de Deus. Esse é um critério importante, um critério objetivo que nós podemos e devemos utilizar. Ele se lembra das palavras de Jesus, vê que aquilo estava alinhado ao que Jesus havia ensinado. Outro aspecto interessante que nós percebemos aqui no raciocínio de Pedro é que ele olha para aquela situação e ele diz: uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ele percebe que aquilo que está acontecendo agora entre os gentios é o mesmo que havia acontecido entre eles. Eles estavam apenas recebendo a mesma dádiva que ele tinha recebido. Apenas estava acontecendo com um outro grupo de pessoas. Cuidado, porque às vezes aquilo que te causa estranheza não te causa necessariamente estranheza por ser algo diferente, mas talvez por acontecer em meio a pessoas que você considere inferiores, em lugares que você considere menos dignos. Mas o Senhor não liga para isso. O Senhor, como nós falamos ontem, não tem preferidos, Ele não tem escolhidos, não tem lugares preferidos. A todos, a pessoas de todas as nações, de todos os cantos, de todas as classes, Ele dá o privilégio, Ele concede o privilégio de se arrependerem, de se achegarem a Cristo. Por isso, cuidado para não julgar de forma maldosa uma ação de Deus simplesmente porque não aconteceu com você, ou porque não está acontecendo ao seu redor. Não é porque algo acontece em outro lugar, distante ou diferente em alguma medida de você, que não seja algo vindo de Deus. Outro aspecto importante e último que eu quero destacar
é quando ele diz que nós vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. A verdade é que o grande privilégio que tanto judeus, quanto os samaritanos, quanto os gentios agora receberam do Senhor foi o privilégio de se arrependerem. O privilégio de se arrependerem e de receber a vida eterna. O agir de Deus, o mover de Deus, traz a nós a oportunidade de nos arrependermos. Qualquer movimento que se diga de Deus, que diga se expressar em nome do Senhor, e que não produza frutos de arrependimento, de transformação de vida, claramente não são do Senhor. Movimentos, por mais que se digam cristãos, mas que promovem comportamentos de tolerância ao pecado, de estímulo muitas vezes ao pecado, a comportamentos que são contrários às Escrituras, não devem ser considerados de fato movimentos de Deus, vindos da parte do Senhor. Mas certamente devemos encontrar naquilo que vem de Deus, naquilo que vem da parte do Senhor, devemos encontrar essa disposição, essa prontidão ao arrependimento, à transformação de vida, porque isso sempre fará parte do agir do nosso Senhor. Então, lembre-se desses aspectos, de perceber aquilo que está alinhado com as palavras de Deus, com os ensinos de Cristo, aquilo que é oportunizado pelo Senhor e que traz essa oportunidade de arrependimento, de transformação de vida, um bom critério para que possamos fazer um julgamento mais justo, se algo vem ou não vem do Senhor. E uma vez entendendo isso e percebendo que algo de fato é do Senhor, que não nos coloquemos como oposição, muito pelo contrário, que sejamos parceiros de Deus naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele quer realizar. Na sequência desse capítulo 11, nós vamos ver como os discípulos eles se alinham a essa perspectiva do Senhor e a esse agir de Deus, e como grandes coisas acontecem a partir dessa disposição dos seus discípulos e dos discípulos que vão surgindo em cooperarem com o Senhor na obra que Ele tem realizado. Nós vamos ver, por exemplo, o surgimento dessa igreja em Antioquia da Síria, a primeira igreja entre os gentios. E é interessante, nós vamos ver, o texto nos faz um destaque curioso, quando ele vai dizer que os discípulos que haviam sido dispersos, lá no início da perseguição, depois da morte de Estevão, os discípulos que haviam sido dispersos, eles chegaram a Fenícia, chegaram a Chipre, chegaram a Antioquia da Síria, e eles pregaram o evangelho, mas eles só fizeram isso entre os judeus. Eles não anunciaram aos gentios, anunciaram apenas entre os judeus. Mas foram alguns discípulos formados então nessas cidades que passaram a anunciar também aos gentios, que foram a Antioquia da Síria, anunciaram aos gentios, e ali começa um grande movimento de Deus, multidões de pessoas se convertendo, aceitando a Cristo, tendo sua vida transformada pelo Senhor, a ponto de que ali se estabelece a primeira igreja entre os gentios, uma igreja que surge com força, que surge com muito ânimo. A igreja de Jerusalém reconhece esse movimento e envia inclusive Barnabé, depois Barnabé vai atrás de Saulo para que eles fiquem ali. Eles passaram um ano acompanhando aquela igreja, discipulando aqueles irmãos. É em Antioquia o primeiro lugar em que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Até aqui eles eram conhecidos como o povo do caminho, e aqui nós temos o primeiro episódio, o primeiro lugar em que os discípulos de Cristo são chamados de cristãos, na igreja entre os gentios, na igreja de Antioquia da Síria. Uma igreja que se torna tão relevante, tão fiel ao Senhor, que quando a igreja de Jerusalém passa por dificuldades, eles ajuntam doações e ajuntam ofertas para que pudessem enviar e sustentar de alguma maneira aqueles irmãos de Jerusalém nos dias difíceis que estavam enfrentando. Que Deus nos dê a sabedoria de, sim, analisarmos com cuidado os diversos movimentos que surgem por aí em seu nome, e devemos ter esse cuidado, mas que Ele nos dê a sabedoria de sabermos identificar aquilo que é dele, para que possamos cooperar
com o agir do Senhor e não nos estabelecermos como oposição à vontade de Deus. Porque quando nos opomos àquilo que Deus está fazendo, estamos nos levantando contra o próprio Deus. E certamente, primeiro seremos claramente derrotados. E qual é a vantagem, qual é o objetivo de algum de nós se levantar contra o Senhor? Busquemos essa direção do Senhor, busquemos essa capacidade de discernir, para que estejamos alinhados com o nosso Deus, cooperando na obra que Ele tem para realizar nesse mundo, mesmo quando esse agir não estiver talvez tão encaixadinho dentro daquilo que nós acharíamos que seria melhor que Deus fizesse, porque Ele sabe muito melhor do que nós aonde Ele deve agir, como Ele deve agir, e a nós nos cabe nos alinharmos à sua vontade. Que Deus abençoe você, a sua família. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar, para alguém que possa ser abençoado por essa reflexão. Volta amanhã, a gente segue lendo o livro de Atos, próximo capítulo, capítulo 12. Deus te abençoe.